Naquela noite abafada do sertão pernambucano, o suor escorria em rios, e o cheiro de suor, terra e desespero pairava no ar. A fogueira crepitava no centro do terreiro, lançando sombras dançantes sobre os rostos marcados pela vida dura. Não, era uma festa de São João, nem um velório, mas um tipo diferente de reunião, uma que prometia abalar as fundações do vilarejo de Pedra Seca, um pedaço esquecido de terra onde o sol castigava sem piedade, e a esperança era uma miragem no horizonte. O leilão não era de gado, nem de terra, era de algo muito mais precioso, algo que gelava a espinha de quem ousava sussurrar seu nome. Quem dá mais por essa mocinha, moços? Forte, sadia, prendada, uma verdadeira joia para qualquer lar. A voz rouca do leiloeiro, Zé da Foice, um homem corpulento com um olho vesgo e um sorriso de poucos amigos, ecoava na noite, cortando o silêncio tenso. Seus olhos, como duas brasas, varriam a multidão, buscando um lance, um sinal de cobiça ou desespero. Mas os olhares da pequena roda de homens, rostos rústicos e calejados, não se fixavam na menina de olhos assustados e cabelos em desalinho. Se fixavam no bode gordo, um animal imponente de chifres retorcidos e pelo lustroso, amarrado a um mourão ali perto. Aquele bode, sim, era o prêmio do leilão, a chave para um futuro menos miserável para quem o arrematasse. Era a promessa de fartura, de leite para a prole, de carne para o sustento. Seu pai, Zé do Bode, com a cachaça escorrendo pela barba rala e a vergonha estampada no rosto, empurrou a pequena Maria, de apenas 10 anos, para o centro da roda. Ela tremia, não de frio, mas de um pavor gélido que lhe subia pela espinha, apertando-lhe o peito. Seus olhos grandes e escuros, antes cheios da inocência da infância, agora refletiam uma mistura de confusão e desespero. Vestida com um trapo surrado que mal cobria seus joelhos, Maria parecia uma boneca de pano largada, pequena e frágil em meio à brutalidade daquele momento. Zé do Bode, seu pai, era um homem falido, não apenas em bens, mas em caráter. Essa impiedosa dos últimos anos havia levado tudo o que ele tinha, a roça, o pouco gado, até mesmo a honra. Sua esposa, mãe de Maria, havia sucumbido à doença e à fome, deixando a menina e um filho mais velho à mercê da própria sorte. O filho, João, de 14 anos, tentava em vão cuidar da irmã, mas a fome apertava e as portas se fechavam. Zé, afogado em dívidas e desespero, havia encontrado uma solução macabra, um último ato de desespero que chocava até mesmo os mais endurecidos do sertão. A ideia, sussurrada por um agiota local, Manelão, que se postava agora com um sorriso sádico no canto da boca, era simples e brutal. Um leilão, não de objetos nauduteiros, mas da própria carne e osso de sua filha. Em troca, Zé receberia um bode, um animal valioso naquelas terras áridas, e um punhado de moedas para tentar recomeçar a vida. Para Zé, Maria era um fardo, mais uma boca para alimentar, mais um lembrete de sua própria incapacidade. Ele havia se convencido de que estava lhe dando uma chance, um futuro, ainda que o preço fosse a própria dignidade dela. Quem dá 500.000 réis e leva essa preciosidade e o bode de brinde? Zé da Foice berrou, agitando os braços, tentando inflamar a plateia apática. A plateia, por sua vez, estava dividida entre a curiosidade mórbida e um desconforto profundo. Vender um filho? Naquele sertão, onde a vida já era tão dura, a prática era rara coisa tabu, mas a miséria era uma senhora cruel que forçava os homens a atos desesperados. Um murmúrio correu entre os homens. Nenhum lance. A vergonha era palpável. Um véu pesado que cobria o ar. Zé do Bode sentiu o rosto queimar, não de vergonha pela filha, mas pela humilhação de não haver interessados. Ele apertou o braço de Maria, quase a machucando, e sussurrou entre dentes: "Levanta a cabeça, menina. Mostra que você vale alguma coisa." Maria, tremendo, levantou os olhos, mas não para o pai. Olhou para os homens à sua volta, buscando um rosto amigo, um pingo de compaixão, mas encontrou apenas olhares curiosos algãs do pena, outros de pura indiferença. Ali, na escuridão do sertão, sobre o brilho incerto da fogueira, ela era apenas uma mercadoria, um objeto de barganha. De repente, um homem no canto, com um chapéu de couro cobrindo grande parte do rosto, levantou a mão. Era seu Joaquim, velho fazendeiro conhecido por sua dureza, mas que tinha fama de homem justo. 200.000 réis no bode. Ele bradou, com a voz rouca. Não mencionou Maria. Zé do Bode se encolheu. 200.000 réis era pouco,
muito pouco para sua preciosidade. Zé da Foice bufou, visivelmente impaciente. 250 mais alguém? A cada lance, a esperança da menina diminuía, trocada pelo medo do desconhecido. Quem a compraria? Que destino a aguardava? Seria uma vida de servidão, de abusos? Sua mente infantil mal podia processar a gravidade da situação, mas seu corpo, seu instinto, gritava em alarme. Seu irmão João, que observava de longe, escondido atrás de um coqueiro, sentia o coração apertar a cada palavra. Query, gritar, impedir aquela aberração, mas o medo paralisava suas pernas. Ele era apenas um menino, impotente diante da crueldade do pai e da desgraça que se abatia sobre sua irmã. O leiloeiro estava prestes a bater o martelo. Zé do Bode já aceitava a derrota, o olhar perdido no vazio. Um bode em troca de uma vida. Um pacto com um diabo selado sob o céu estrelado do Nordeste, onde a única testemunha era a lua cheia, que em sua indiferença silenciosa parecia chorar lágrimas prateadas sobre a tragédia humana. Mas então, um som, um leve movimento. Vulto imponente surgiu das sombras mais densas, rompendo o círculo de luz da fogueira. Era um homem alto, de semblante sério, olhos profundos que pareciam perscrutar a alma e roupas finas, destoando drasticamente do cenário de miséria e rusticidade. Não era daquele vilarejo. Seu cavalo, negro como a noite, parecia ter saído de um conto de lendas. A multidão se calou. O leiloeiro, acostumado a lidar com a pobreza e o desespero, sentiu um arrepio na espinha. Quem seria aquele homem? Ele avançou, lento e deliberado, até a borda da roda, seus olhos fixos não no bode, mas na pequena figura encolhida de Maria. Silêncio era tão denso que se podia ouvir o chiado da fogueira e o batimento do coração apavorado de Maria. Zé do Bode, com a boca seca, observava o estranho, tentando adivinhar suas intenções. O misterioso Riquem Chagado parou a poucos passos de Maria, abaixou-se ligeiramente para fitá-la nos olhos. Não havia pena em seu olhar, nem cobiça, apenas uma análise calma e profunda. Então, sua voz grave e ressonante cortou o ar como um trovão. Ofereço 1000 contos de réis. Um murmúrio de espanto varreu a multidão. 1000 contos de réis. Era uma fortuna, uma quantia absurda para o sertão, especialmente por um bode. E uma menina, Zé do Bode, arregalou os olhos. Zé da Foice engasgou com a própria saliva. O homem do cavalo negro não deu sequer um sorriso, nem um pingo de emoção. Transpareceu em seu rosto. Sua oferta era firme, definitiva. O leiloeiro, recuperado do choque, gaguejou. 1000 contos de reais pelo bode e a menina. O homem, que mais tarde viria a ser conhecido como Dr. Ricardo, assentiu com a cabeça, seus olhos ainda fixos em Maria. Sim, pelo bode e pela menina. Ele enfatizou as últimas palavras, como se quisesse deixar claro que seu interesse principal não era o animal. Um pacto com o diabo, sim, havia sido selado. Mas naquela noite, sob a luz da fogueira e o olhar indiferente da lua, um raio de esperança, embora tênue e incerto, surgiu para a pequena Maria. Seu destino, que o Porecha salado pela miséria e a crueldade, havia tomado um rumo inesperado. Aquele homem de repente não era apenas um comprador, mas uma figura misteriosa que poderia ser sua salvação ou o prenúncio de um pesadelo ainda maior. A única certeza era que, a partir daquele momento, a vida de Maria nunca mais seria a mesma. O silêncio da inocência havia sido quebrado, e o berro do bode, ironicamente, havia anunciado um novo começo. A notícia do leilão se espalhou por Pedra Seca, como o vento seco que fustigava a pele no auge da estiagem. Não havia WhatsApp, nem internet, mas a rádio peão funcionava com uma eficiência assustadora naquelas terras esquecidas. De condenação e pena se misturavam a curiosidade mórbida, tecendo uma colcha de retalhos de comentários maldosos e preces silenciosas. Vocês viram o que Zé do Bode fez? Vendeu a própria filha por um bode, imagine. O burburinho crescia, cada voz adicionando uma pincelada de ultraje, um toque de incredulidade. As mulheres, em particular, sentiam a dor de Maria como se fosse sua, apertando os panos de prato contra o peito, os olhos marejados de impotência. Maria, em seu canto na carroça empoeirada do Dr. Ricardo, tentava entender o que acontecia. Leilão havia terminado de forma abrupta, e ela, a mercadoria mais valiosa, fora simplesmente entregue ao homem misterioso. Seu pai, Zé do Bode,
Não havia lhe lançado sequer um olhar de despedida. Sua face, outrora consumida pela cachaça e pelo desespero, agora parecia aliviada, um fardo a menos. As promessas vazias dele, as que a enganaram até o último instante, ecoavam em sua mente como um sino desafinado. É pro seu bem, minha filha. Lá você vai ter comida, roupa nova, uma vida melhor. Mentiras, puras mentiras que se desfazia. Diante da crueldade em seus olhos no momento da entrega, o silêncio do Dr. Ricardo era quase tão opressor quanto o barulho do leilão. Ele sentava-se a seu lado na carroça, os olhos fixos na estrada de terra batida que serpenteava sob o brilho. Talho, não havia gentileza explícita, mas também não havia a brutalidade esperada. Maria, encolhida, observava-o do esguerra, seus ombros largos, as mãos fortes segurando as rédeas com precisão. Quem era aquele homem que a comprara por uma fortuna? Que destino a aguardava? O alívio de ter escapado daquele inferno familiar era rapidamente substituído por uma incerteza avassaladora. Enquanto a carroça se afastava de Pedra Seca, o vilarejo se agitava com o pós-leilão. João, o irmão mais velho de Maria, havia testemunhado tudo. Escondido atrás de um arbusto espinhoso, ele vira o pai entregar à irmã como um pacote. O brilho das moedas nas mãos de Zé do Bode. Uma raiva fria e impotente crescia em seu peito. Ele queria ter gritado, avançado, impedido a tragédia. Mas o medo de seu pai, o medo do desconhecido, o paralisara. Agora Maria se fora, levada por um estranho Ijó sem se dilacerado pela culpa. Ele se jurou que um dia, de alguma forma, encontraria Maria novamente no terreiro. Zé do Bode exibia o bode gordo, orgulhoso como se tivesse ganho na loteria. O punhado de 1000 réis estava seguro no bolso, e a cachaça parecia ainda mais doce. Naquela noite, ele não sentia remorso, apenas um alívio egoísta e brutal. Menos uma boca para alimentar, pensava ele, tentando convencer a si mesmo de que havia feito a coisa certa. Manelão, o agiota, sorria, contente com o desenrolar dos acontecimentos. Sua sugestão havia dado frutos. Maria, na carroça, sentia o ar do sertão mudar à medida que se distanciavam de Pedra Seca. O cheiro de poeira e miséria dava lugar a um aroma mais fresco, de mato molhado, do terra rica. As estrelas pareciam mais brilhantes, menos obscurecidas pela fumaça das fogueiras do vilarejo. Mas a beleza da noite não conseguia acalmar seu coração acelerado. Ela se agarrava ao seu único pertence, um pequeno boneco de pano puído, um presente de sua mãe antes de partir. Era seu único elo com o passado, com a pouca felicidade que conhecera. De repente, o Dr. Ricardo diminuiu a velocidade da carroça. Maria se encolheu, temendo o que viria. Ele se virou para ela, e pela primeira vez, seus olhos a fitaram diretamente. Maria prendeu a respiração. Não tenha medo, Maria, ele disse, sua voz mais suave do que ela esperava. Meu nome é Ricardo, Dr. Ricardo. Você está seguro agora. Estamos indo para minha fazenda. Lá você terá comida, um lugar para dormir, e não precisará mais se preocupar com nada. As palavras eram um bálsamo para a alma ferida da menina, mas o medo era um véu espesso que impedia a total compreensão. Segura. Ela mal sabia o que significava essa palavra. Desde a morte de sua mãe, a vida havia sido uma sucessão de privações e humilhações. Ela mal conseguia acreditar nas palavras daquele homem. Ricardo percebeu a desconfiança em seus olhos. Ele não era um homem de muitas palavras, mas sua vida de fazendeiro o havia ensinado a ler os sinais da natureza, e em alguma medida, os da alma humana. Aquela menina era como um filhote de animal ferido, assustado, precisando de paciência e cuidado. Você tem sede? Perguntou ele, oferecendo-lhe uma moringa de água fresca. Maria hesitou por um momento, mas a garganta seca venceu o medo. Ela pegou a moringa, as mãos pequenas tremendo, e bebeu a água com avidez, como se fosse o néctar mais precioso do mundo. Enquanto bebia, Maria notou que a carroça entrava por uma porteira robusta, ladeada por árvores frondosas que formavam um túnel escuro e convidativo. Luzes bruxuleantes surgiam à distância. Uma fazenda, não as tapeiras miseráveis que ela conhecia, mas algo grandioso, um lugar que parecia emanar paz e prosperidade. O contraste com o vilarejo de Pedra Seca era gritante. A cada metro que se aproximavam, o medo de Maria diminuía um pouco, substituído por uma curiosidade cautelosa. Poderia ser verdade o que o Dr. Ricardo dissera? Um lugar seguro,
com comida, um lugar onde ela não seria vendida. As perguntas martelavam em sua cabeça, mas o cansaço da noite a estava vencendo. A carroça parou diante de uma casa grande, com varandas espaçosas e luzes acesas em algumas janelas. Uma mulher de cabelos grisalhos e rosto gentil, com um lenço amarrado na cabeça, surgiu na porta. Era Inácia, a governanta da fazenda, que já havia sido avisada da chegada de uma visita special. Ricardo desceu da carroça e estendeu a mão para Maria. Vamos, Maria. Chegamos. Esta é Inácia. Ela vai cuidar de você. Maria hesitou novamente. Sua mãozinha tremeu quando tocou a de Ricardo, sentindo a aspereza da pele calejada. Mas havia uma firmeza naquele toque que a fez sentir um estranho senso de segurança. Ela desceu da carroça, os pés pequenos tocando a terra macia do jardim. Inácia, com um sorriso acolhedor, se abaixou para ficar na altura de Maria. Bem-vinda, minha flor. Que bom que chegou. A janta tá quentinha e o seu quarto está esperando por você. A voz de Inácia era doce como mel, e pela primeira vez em muito tempo, Maria sentiu um calor suave em seu peito, uma pontinha de esperança. Mas o medo ainda era uma sombra persistente. As feridas da alma não se curam em uma única noite. As promessas vazias do passado ainda ecoavam, e a imagem do pai vendendo-a por um bode era uma cicatriz fresca em sua memória. Ela sabia que a jornada para a cura seria longa, mas ali, naquele novo lar, sob o olhar atento do Dr. Ricardo e a gentileza de Inácia, um novo capítulo de sua vida começava a ser escrito. Um capítulo onde o silêncio da inocência começaria, lentamente, a se transformar em um murmúrio de esperança. Queridos amigos, que cena revoltante acabamos de presenciar, não é mesmo? O coração aperta só de imaginar a dor e o desespero dessa criança. A história de Maria é um soco no estômago. Uma ferida aberta que nos lembra das injustiças cruéis que ainda teimam em existir nos cantos mais esquecidos do nosso Brasil. É um retrato sombrio de um mundo onde a vida de uma menina pode valer menos que a de um animal, onde a miséria e a desesperança levam pais a atos inimagináveis. Eu vejo os comentários de vocês aqui, as mensagens de indignação e as lágrimas que escorrem pelos seus rostos. E eu entendo cada uma delas, porque a história de Maria nos toca lá no fundo da alma, nos confronta com a crueza da realidade e nos faz questionar o que você faria no lugar dela, ou melhor, o que você faria para mudar essa realidade, para evitar que outras Marias vivam o mesmo pesadelo. Pensem comigo, uma criança de apenas 10 anos, arrancada de seu lar, de tudo o que conhece, e entregue a um estranho como se fosse uma mercadoria. O pai, que deveria ser seu porto seguro, seu protetor, se tornou seu algoz, impulsionado pela cachaça e pela falência moral. É uma trama que nos revira por dentro, nos enche de uma indignação que clama por justiça. E essa justiça, meus amigos, não é apenas um conceito distante. Ela começa aqui, com a nossa voz, com a nossa capacidade de não ignorar o que está acontecendo. Ela se manifesta quando nos recusamos a virar o rosto para a dor alheia. A história de Maria não é apenas um conto do sertão, que reflete as feridas abertas de uma sociedade que muitas vezes esquece os mais vulneráveis. Se você está se emocionando e se indignando com cada palavra desta história, se o seu coração está batendo mais forte por Maria e o Teifá Curram, convite especial e urgente. É um pedido que vem do fundo da alma e que pode fazer toda a diferença para que mais pessoas conheçam essa saga e reflitam sobre o que podem fazer. Inscreva-se no canal agora mesmo. Clique nesse botão vermelho aí embaixo, porque e Osu, apoio que nos dá a força para continuar contando histórias como a de Maria. Histórias que precisam ser ouvidas, que precisam ecoar pelos 4 cantos do mundo. E não pare por aí. Ative o sininho para não perder nenhum capítulo dessa saga emocionante e transformadora. Cada novo episódio trará reviravoltas, descobertas e, esperamos, um vislumbre de redenção para Maria. Você será o primeiro a saber quando um novo capítulo for lançado, garantindo que não perderá um único detalhe dessa jornada de superação. Deixe o seu like neste vídeo. Cada polegar para cima é um sinal de que essa história te tocou, de que ela é relevante, de que ela importa. É o seu voto de confiança, o seu grito silencioso de apoio a Maria e a tantas outras crianças que precisam de uma voz. E por favor, meus queridos, faça uma coisa muito importante para nós. Me diga nos comentários de onde você está nos assistindo e qual o seu nome.
Eu quero conhecer cada um de vocês que estão conosco nessa jornada, compartilhando dessa dor e dessa esperança. Quero saber quem são as pessoas que se importam com a história de Maria, que se conectam com a sua luta, seu nome e sua cidade. São importantes para nós, para sentirmos que estamos construindo uma comunidade de pessoas engajadas e solidárias. É um prazer ter você aqui conosco e a sua participação é fundamental. Muito obrigado por acompanhar até aqui. A sua presença, o seu engajamento, tudo isso faz uma diferença imensa. Juntos, podemos fazer a história de Maria ir além das telas, tocando corações e mentes, inspirando mudanças. Vamos continuar acompanhando o destino dessa menina que, contra todas as probabilidades, pode encontrar uma nova vida. O que será que a espera na casa desse homem misterioso? O Dr. Ricardo será a salvação ou apenas mais um capítulo de sofrimento? O deserto da injustiça ainda tem muito a nos revelar. E Maria, em sua inocência, está prestes a descobrir um caminho que jamais imaginou. Acompanhe os próximos capítulos, porque as reviravoltas de Maria estão apenas começando. A verdade chocante sobre o Dr. Ricardo e o futuro de Maria será revelado em breve. O ar de Pedra Seca ainda estava pesado com os ecos do leilão, mas a poeira que a carroça do Dr. Ricardo levantou na estrada já se assentava. No ápice daquela desesperança sufocante, quando os lances pelo bode pela vida de Maria pareciam ter chegado ao seu fundo do poço moral, um vulto imponente surgiu das sombras mais densas da noite. Era um homem alto, cujas roupas finas e o porte distinto destoavam violentamente do cenário de miséria e desespero que marcava o vilarejo. O brilho da fogueira mal ousava tocar a figura do recém-chegado, que parecia envolto em um reino de mistério e poder. Este era o Dr. Ricardo Alcântara, um viúvo rico, fazendeiro de vastas terras na região vizinha. Sua fazenda Amanhecer era um oásis de prosperidade em meio à aridez do sertão, um lugar onde a água era abundante e a terra fértil. Ricardo era conhecido por sua discrição quase reclusa e, paradoxalmente, por sua generosidade velada, que se manifestava em atos pontuais de caridade, muitas vezes anônimos. Ele havia vindo à Pedra Seca para resolver um problema de terras em litígio, mas o destino, ou algo mais, o havia levado àquele leilão macabro. Seus olhos, de um castanho profundo e carregados de uma melancolia silenciosa, percorreram a cena com uma calma perturbadora. Não havia nojo explícito, mas uma profunda perturbação se instalou em seu semblante. Ele observou Zé do Bode, embriagado e desgrenhado, empurrando a filha para a frente como um objeto. Viu Maria, pequena e encolhida, os olhos arregalados, de medo, uma inocência massacrada pela brutalidade de sua própria carne e sangue. O contraste entre a fragilidade da menina e a ganância abjeta do pai revoltou profundamente o leiloeiro. Zé da Foice estava prestes a bater o martelo, selando o destino de Maria com um lance irrisório. O silêncio, então, foi quebrado, não pelo grito de um participante, mas pela voz grave e ressonante de Ricardo. 1000 contos do Ruiz. As palavras ecoaram no terreiro como um trovão em céu limpo. Um choque percorreu a multidão. 1000 contos de Ruiz. Era uma fortuna, uma soma quase impensável para a maioria dos presentes, especialmente para um bode e uma menina. Os murmúrios se transformaram em sussurros chocados, depois em um silêncio absoluto. Todos os olhos se voltaram para o estranho, tentando decifrar suas intenções. Zé do Bode, que já havia aceitado o prejuízo das 250 mil réis, ergueu a cabeça, os olhos turvos de cachaça, se arregalando em descrença. O leiloeiro, por sua vez, engasgou, o martelo suspenso no ar. 1000 contos de réis. Pelo bode e a menina? Ele gaguejou, incapaz de acreditar no que seus ouvidos ouviam. Ricardo deu um passo à frente, sua presença dominando o pequeno espaço. Seus olhos não desgrudavam de Maria. Sim, ele afirmou, sua voz calma, mas carregada de uma autoridade inquestionável, pelo bode e pela menina. A ênfase nas últimas palavras era clara. Seu interesse principal não era o animal. Ele para ver algo além da mercadoria, algo que os outros haviam esquecido ou nunca percebido. A humanidade daquela criança, Maria, paralisada pelo medo e pela confusão, sentia-se observada por aquele homem imponente. Seus olhos escuros eram como um poço sem fundo, e ela não conseguia decifrar o que se passava em sua mente. Seria ele mais um carrasco? Ou haveria ali, naquele olhar distante, um pingo de compaixão? Zé do Bode,
ainda em choque com a quantia oferecida, hesitou por um momento. A ganância, no entanto, falou mais alto que qualquer resquício de consciência. 1000 cantos de réis. Com isso, ele poderia pagar suas dívidas, comprar mais cachaça e talvez até recomeçar em outro lugar. A moralidade da situação foi esmagada pelo peso da necessidade e pela sedução do dinheiro. Zé da Foice, o leiloeiro, vendo que Zé do Bode não apresentaria objeções, pigarreou e bateu o martelo com uma força que fez Maria sobressaltar. Vendido ao senhor, 1000 contos de réis. O som do martelo parecia um trovão, selando não apenas o negócio, mas um destino. Maria, agora, pertencia a um estranho. Seu corpo miúdo tremia incontrolavelmente. O que viria agora? A incerteza era um fardo pesado. Ricardo não demorou. Ele entregou uma bolsa de couro pesado a Zé da Foice, que conferiu as cédulas com olhos arregalados, quase incrédulos. Zé do Bode estendeu a mão, e o dinheiro lhe foi entregue. A alegria do pai, contudo, não alcançava os olhos de Maria, que permaneciam fixos na figura imponente do homem que a havia comprado. Sem uma palavra de despedida, sem um único olhar de remorso, Zé do Bode virou as costas para a filha. Ele já tinha seu bode, seu dinheiro, sua cachaça. Maria já era passado. Aquele ato de desumanidade brutal corroeu o coração de Maria, deixando uma ferida profunda que levaria tempo para cicatrizar. Era a confirmação de que, para seu pai, ela não passava de um estorvo, uma moeda de troca. Ricardo, por sua vez, aproximou-se de Maria. Ele estendeu a mão, não para agarrá-la, mas para oferecer um convite silencioso. Vamos, Maria, ele disse, sua voz tão calma quanto a brisa noturna. Você está vindo comigo? Maria hesitou. Seus pés pareciam colados ao chão empoeirado. Ela olhou para trás, para o vilarejo, para as sombras que pareciam engoli-la, e para seu irmão João, que ainda estava escondido, os olhos marejados de impotência e raiva. João, por sua vez, acenou levemente com a cabeça, um gesto quase imperceptível, mas que dizia: vá, vá, e sobreviva. Com um último olhar para o que restava de sua antiga vida, Maria tomou a mão estendida de Ricardo. A pele dele era áspera, calejada pelo trabalho na fazenda, mas o toque era firme e, surpreendentemente, não ameaçador. Ela subiu na carroça ao lado dele, sentindo o peso do olhar de todos os presentes sobre si. O bode, alheio a toda a tragédia humana, mascava seu feno em paz, enquanto a carroça se afastava lentamente, deixando para trás a fogueira que bruxuleava e as sombras dançantes. Maria se aninhou no canto do banco. O medo ainda estava lá, um nó em seu estômago. Quem era aquele homem? O que ele faria com ela? Seria um novo tipo de servidão, talvez mais sutil, mas igualmente cruel? O raio de esperança que surgira com o lance milionário era tênue, quase imperceptível, e as nuvens da incerteza ainda pairavam pesadas sobre seu pequeno mundo. O Dr. Ricardo, com a visão focada na estrada escura, não disse mais nada. Ele dirigia em silêncio, sua mente provavelmente calculando os próximos passos, ou talvez simplesmente absorvendo a gravidade do que acabara de fazer. Para Maria, o caminho à frente era uma vasta e desconhecida paisagem, uma tela em branco, onde seu destino seria redesenhado. Ela mal sabia que aquele homem, o estranho que a comprara em um leilão macabro, seria o catalisador de uma nova vida, uma vida que ela jamais ousara sonhar, muito além das fronteiras áridas de pedra seca. A jornada para a liberdade e o medo do novo estavam apenas começando. A carroça rangia preguiçosamente pela estrada de terra batida, e o barulho das rodas parecia ecoar o vazio dentro de Maria. Ela fora entregue a Ricardo como uma encomenda, um pacote sem valor sentimental, apenas um objeto de transação. Oh, pai, Zé do Bode, não havia lhe lançado sequer um olhar de despedida, nem uma palavra que pudesse ser confundida com afeto. A figura dele, iluminada pela fogueira, que agora diminuía no horizonte, havia virado as costas, indiferente. Esse gesto, ou a ausência dele cravuzei, na memória de Maria como a prova final de que para Zé, ela não passava de um fardo, um estorvo a ser descartado. Aquele adeus silencioso foi mais doloroso do que qualquer grito ou castigo físico, pois carregava o peso da rejeição absoluta. O Dr. Ricardo dirigia em silêncio, os olhos fixos no caminho escuro. Maria, encolhida em seu canto, observava-o do esguela. Ele era um homem grande. Sua presença ocupava a maior parte do pequeno assento da carroça. Apenas o som dos cascos do cavalo
e o ranger da madeira quebravam o silêncio pesado. Maria o coração acelerado, batendo como um tambor em seu peito. O alívio de ter escapado da miséria e da crueldade de seu pai era um sentimento tênue, quase imperceptível, afogado em um turbilhão de incerteza. Para onde iriam? O que ele faria com ela? Seria ele um homem bom ou apenas um novo tipo de carrasco, com sua própria forma de crueldade? A mente de Maria, embora jovem, já havia testemunhado demais. Ela vira a mãe definhar, o pai sucumbir à bebida e à desesperança, o irmão João lutar para manter um fio de sanidade na casa desolada. Ela sabia que o mundo podia ser um lugar cruel, e a promessa de uma nova vida feita por Zé do Bode soava oca, uma artimanha para justificar seu ato hediondo. Maria havia aprendido a desconfiar e se proteger, a esperar o pior. Agora.com. Ricardo, essa desconfiança era sua única armadura. O caminho seguia por entre a caatinga, as árvores retorcidas projetando sombras fantasmagóricas à luz da lua. O ar, antes pesado com o cheiro de suor e poeira do vilarejo, agora trazia o aroma doce e úmido da terra molhada e do mato, um sinal de que se afastavam da seca inclemente que castigava a pedra seca. Maria respirou fundo e o ar fresco, pala primera, vez em muito tempo, não parecia carregar o peso do desespero. De repente, Ricardo desviou o olhar da estrada e a fitou. Maria se encolheu ainda mais, os olhos arregalados, esperando uma repreensão ou uma ordem. Mas Ricardo apenas disse, em um tom surpreendentemente gentil: "Meu nome é Ricardo. E você, Maria, não precisa ter medo." Aquelas palavras, proferidas com uma calma inesperada, atingiram Maria como um raio de sol em um dia chuvoso. Não que o medo desaparecesse por completo, mas ele recuou um pouco, dando lugar a uma pontinha de curiosidade. Ela nunca havia imaginado que a voz daquele homem pudesse ser tão suave. Era uma voz que não exigia, não ameaçava, apenas oferecia uma quietude que ela não conhecia. Onde estamos indo?" Maria perguntou. Sua voz baixa e rouca, quase um sussurro. Era a primeira vez que falava com ele desde o leilão. "Para minha fazenda, amanhecer", Ricardo respondeu, os olhos novamente na estrada. "Lavoca Terra, um lar, comida, um lugar para dormir. E ninguém mais vai te fazer mal. Amlar." A palavra ecoou na mente de Maria. Lar, algo que ela havia perdido com a morte da mãe, substituído por uma tapera caindo aos pedaços, cheia de fome e desespero. Um lugar seguro. Poderia ser verdade? Ou era apenas mais uma mentira, uma armadilha? A inocência de Maria Embra ferida ainda se agarrava a qualquer vislumbre de esperança. A viagem continuou. O silêncio voltou a reinar, mas desta vez era um silêncio diferente. Manos a presser. Maria observava o céu estrelado, um manto negro salpicado de diamantes que pareciam mais brilhantes do que nunca. Ela se lembrava das histórias que sua mãe contava sobre as estrelas, cada uma delas representando uma alma que havia partido. Ela se perguntava se a estrela mais brilhante era a de sua mãe, observando-a, protegendo-a. Após horas de viagem, a carroça começou a diminuir a velocidade. Maria viu uma porteira imponente, feita de madeira maciça, ladeada por duas árvores frondosas que formavam um túnel verde escuro. A entrada parecia um portal para outro mundo. Duas luzes bruxuleavam à distância, indicando a presença. O cheiro de flores e capim fresco, misturado ao da terra úmida, preencheu o ar. A carroça passou pela porteira e seguiu por uma longa alameda, margeada por árvores bem cuidadas. Maria nunca tinha visto nada parecido. As fazendas que conhecia eram apenas um pouco maiores que a sua antiga tapera, rústicas e mal cuidadas. Aquilo era diferente. Era um lugar de abundância, de ordem, de beleza. Finalmente, a carroça parou em frente a uma casa grande, imponente, com uma varanda espaçosa e inúmeras janelas iluminadas, de onde irradiava um calor convidativo. Não, era uma casa comum do sertão. Era uma casa de fazenda de verdade, com telhas bem assentadas e paredes rebocadas. Maria viu flores nos canteiros, cheirosas e coloridas, e o som suave de uma fonte borbulhava em algum lugar próximo. A porta da casa se abriu, e uma mulher surgiu no limiar. Ela era de estatura mediana, com cabelos grisalhos bem penteados e um rosto gentil, marcado por rugas de expressão que denunciavam uma vida vivida com sabedoria. Usava um avental limpo sobre um vestido simples e seus olhos transmitiam uma acolhedora. Ponde era Inácia,
a governanta da fazenda, que já havia sido avisada da visita special pelo Dr. Ricardo. Ricardo desceu da carroça e estendeu a mão para Maria. Vamos, Maria. Chegamos. Esta é Inácia. Ela vai cuidar de você. Maria hesitou por um segundo. Seus pequenos pés pareciam colados ao assoalho da carroça. Mas o olhar de Ricardo era paciente, e a voz de Inácia, doce e convidativa, a impulsionou. Ela pegou a mão estendida de Ricardo, sentindo a aspereza da pele calejada pelo trabalho, mas também uma estranha sensação de proteção. Desceu da carroça, seus pés tocando a grama macia do jardim, um contraste gritante com a terra dura e rachada de pedra seca. Inácia se abaixou, ficando na altura dos olhos de Maria. Seu sorriso era genuíno e seus olhos brilhavam com uma compaixão que Maria não via há muito tempo. Bem-vinda, minha flor. Que bom que chegou. A janta tá quentinha na mesa e o seu quarto está esperando por você. A voz de Inácia era como uma melodia suave, e as palavras, meu quarto e janta quentinha, foram como um bálsamo para a alma faminta e exausta de Maria. Uma lágrima teimosa escorreu pelo rosto empoeirado de Maria. Não era uma lágrima de tristeza, mas de uma emoção que ela mal conseguia reconhecer. Alívio e talvez uma tênue esperança. Ela ainda estava com medo, sim. As cicatrizes do leilão e da rejeição de seu pai eram profundas, mas ali, naquele novo lar, sob o olhar atento do Dr. Ricardo e a gentileza de Inácia, um novo capítulo de sua vida começava a ser escrito. Um capítulo onde a promessa de liberdade, embora ainda mesclada com o medo do novo, parecia, pela primeira vez, mais real do que qualquer pesadelo do passado. O caminho para a liberdade havia sido incerto, mas agora, sob o teto da fazenda amanhecer, a jornada de Maria estava apenas começando. A fazenda amanhecer, como Maria logo descobriria, era um universo à parte, um paraíso verdejante comparado à aridez desoladora de onde ela viera. O aroma de flores riquém desce-bracodas misturava-se ao cheiro de terra molhada e ao canto dos pássaros, um concerto natural que substituía o silêncio opressor da fome e do desespero. Ao amanhecer do dia seguinte à sua chegada, Maria acordou em um quarto que jamais poderia ter imaginado. As paredes eram de um branco suave. As cortinas de tecido leve balançavam com a brisa que entrava pela janela, e um lençol macio cobria. A cama, quente e aconchegante, não havia goteiras, nem frestas por onde o vento gelado pudesse entrar. Era um lugar de conforto, de paz. Inácia, a governanta, bateu suavemente à porta e entrou, trazendo consigo uma bandeja fumegante. No prato, um bolo de fubá dourado, feito na hora, e um copo de leite fresco, recém-tirado da vaca. Maria olhou para a comida com olhos arregalados. Em Pedracica, uma refeição como aquela seria um luxo impensável. Ela não se lembrava da última vez que comera algo tão delicioso. Bom dia, minha flor, Inácia disse, a voz suave como a seda. Acordou bem, o café da manhã está aqui. Pode comer à vontade. Hoje o dia vai ser longo. Vamos conhecer a fazenda. Maria comeu em silêncio, cada garfada um deleite, cada gole de leite um bálsamo para sua garganta seca. Inácia observava menos, com um sorriso gentil, percebendo a fome nos olhos da menina, não apenas a física, mas a fome de segurança, de carinho. Após a refeição, Inácia levou para o banheiro, onde uma bacia de água morna e sabão perfumado esperava. Maria nunca tivera um banho tão completo, e a sensação da água morna em sua pele, removendo a sujeira e o cansaço da viagem, era um alívio imenso. Inácia lhe trouxe um vestido novo, de algodão macio e estampado com pequenas flores azuis. Este é para você, Maria. É o seu tamanho, ela disse, os olhos brilhando. Maria tocou o tecido com reverência. As roupas que possuía eram trapos, remendadas e gastas. Vestir algo novo, limpo e que lhe caía perfeitamente. Era um pequeno milagre. Naquele dia, Inácia guiou pelos vastos domínios da fazenda amanhecer. Maria conheceu os pomares repletos de frutas maduras, os currais onde o gado pastava tranquilo, os galinheiros cheios de aves cacarejantes e até mesmo a horta, onde os legumes cresciam viçosos sob o sol do sertão, regados por um sistema de irrigação que parecia mágica. Maria nunca imaginara que tanta abundância pudesse existir. Em Pedracica, a vida era uma luta constante contra a seca e a escassez. Ricardo, o Dr. Ricardo, como Inácia o chamava,
apareceu brevemente para verificar como Maria estava. Ele era um homem de poucas palavras, mas seus olhos, embora carregados de uma tristeza latente, transmitiam uma calma que aos poucos ia desarmando Maria. Ele a observava com uma curiosidade contida, sem invadir seu espaço, permitindo que ela se adaptasse ao novo ambiente. A vida na fazenda era estruturada e organizada, um contraste gritante com o caos de sua vida anterior. As refeições eram servidas em horários regulares, fartas e nutritivas. Havia tarefas para todos, mas Maria não era forçada a trabalhar. Inácia a convidava a ajudar na cozinha ou no jardim, mas sempre com a opção de recusar. Era uma liberdade que Maria nunca havia experimentado. À noite, Inácia lia histórias para Maria. Contos de fadas, lendas do sertão, fábulas com morais simples. A voz de Inácia era melodiosa, e as histórias a transportavam para mundos distantes, fazendo-a esquecer por alguns instantes os horrores do passado. Maria, que nunca tivera a oportunidade de aprender a ler, ouvia cada palavra com fascinação, sonhando com o dia em que poderia desvendar aqueles mistérios por si mesma, apesar de toda a gentileza e o conforto. A adaptação não foi imediata. As cicatrizes do leilão e da rejeição de seu pai eram profundas. Pesadelos vívidos a assombravam à noite, trazendo de volta as imagens da fogueira, dos olhares curiosos, do martelo batendo e da indiferença de Zé do Bode. Ela acordava suando, frio, o coração acelerado, a garganta seca. Mas sempre havia Inácia, que vinha ao seu quarto, a abraçava e a acalmava com palavras doces e um copo de água fresca. Inácia era como uma mãe para Maria. Ela ouvia com paciência, respondia às suas perguntas mais ingênuas e a ensinava sobre as coisas simples da vida na fazenda. Maria aprendeu a distinguir os cantos dos pássaros, a identificar as plantas medicinais, a apreciar o silêncio da noite e a majestade do céu estrelado. Inácia a ensinou a costurar, a fazer pequenos bordados, a preparar chás e remédios caseiros. Maria, com sua inteligência aguçada e sede de aprender, absorvia tudo como uma esponja. Ricardo observava tudo de longe, o espectador silencioso da transformação de Maria. Ele via a menina assustada começar a desabrochar a timidez, dando lugar a uma curiosidade vibrante. O medo sendo substituído por uma cautelosa confiança. Ele sabia que a cura das feridas da alma era um processo lento e complexo, mas via os primeiros sinais de que Maria estava no caminho certo. Ele não a forçava, não a pressionava, acreditava que a melhor forma de ajudá-la era dar-lhe espaço, segurança e a oportunidade de ser criança novamente. Uma tarde, enquanto Maria ajudava Inácia a recolher ovos no galinheiro, ela viu Ricardo sentado na varanda, lendo um livro grosso. A curiosidade a impulsionou. Ela se aproximou hesitante. Dr. Ricardo, ela chamou, sua voz ainda um pouco hesitante. Ele levantou os olhos do livro, um leve sorriso brincando em seus lábios. Sim, Maria. O que o senhor está lendo? Ela perguntou, apontando para o volume. É um livro sobre as estrelas. Ele respondeu, fechando o livro e mostrando-lhe a capa. Sobre como elas se formam, como se movem no céu. Maria se sentou no chão da varanda, fascinada. Minha mãe dizia que as estrelas eram almas que viraram luz no céu. Ricardo assentiu, os olhos marejados por uma lembrança distante. E as estrelas são misteriosas, Maria, assim como a vida, cheias de segredos a serem descobertos. Aquele breve diálogo marcou um ponto de virada. Pela primeira vez, Maria se sentia à vontade para se comunicar com Ricardo, para fazer perguntas, para compartilhar seus próprios pensamentos. Ela percebeu que ele não era apenas seu comprador, mas um homem complexo, com suas próprias dores e seus próprios mistérios. A fazenda Amanhecer, aquele novo lar, estava se tornando um porto seguro, um lugar onde Maria poderia finalmente começar a respirar sem o peso constante do medo. Os primeiros passos de sua nova vida estavam sendo dados, e a cada passo, a promessa de um futuro diferente. Um futuro com dignidade e talvez até felicidade começava a se desenhar no horizonte. A fazenda Amanhecer não era apenas um refúgio físico para Maria. Era também um santuário para sua alma ferida. O tempo, aliado à paciência e à observação atenta do Dr. Ricardo, começou a operar a cura das feridas invisíveis que o leilão e a rejeição paterna haviam deixado. Ricardo não era um pai no sentido convencional, mas sua presença era constante. Um porto seguro onde a tempestade interna de Maria podia, aos poucos, se acalmar.
Ele observava Maria de longe, sem a pressionar, percebendo que a menina era como um pequeno animal selvagem, traumatizado e desconfiado, que precisava de tempo e espaço para se sentir seguro. Seus olhos profundos registravam cada mudança, o sorriso tímido que começava a surgir, a curiosidade que brotava em seu olhar, a forma como ela se aninhava perto de Inácia em busca de conforto. Ricardo entendia que as cicatrizes mais profundas eram as que não podiam ser vistas. A primeira grande mudança na vida de Maria, além do conforto e da segurança, veio com a educação. Um dia, Ricardo chamou Inácia e Maria à sua biblioteca, um cômodo cheio de livros que Maria admirava de longe. Maria, ele começou, sua voz suave, você gostaria de aprender a ler e escrever? Os olhos de Maria se arregalaram. Ler era um sonho impensável em Pedra Seca, onde a escola era um luxo para poucos, e a maioria das crianças era destinada ao trabalho árduo desde cedo. Sim, Senhor, ela exclamou, a voz embargada pela emoção. A sede de conhecimento de Maria era insaciável. Ela havia ouvido Inácia ler e sonhava em desvendar aqueles mistérios por si mesma. Ricardo sorriu levemente. Ótimo! Inácia, você será a professora de Maria. Começaremos com um básico, e quando ela estiver pronta, contratarei um professor particular para vir à fazenda. Inácia, com sua infinita paciência e carinho, abraçou a tarefa com dedicação. As manhãs de Maria eram agora dedicadas aos estudos. No início, era um desafio. As letras pareciam dançar na página. As palavras eram enigmas, mas a determinação de Maria era forte. Ela se sentava à mesa da cozinha, os olhos fixos nos livros e cadernos que Inácia providenciava, absorvendo cada ensinamento. Inácia a ensinava as letras do alfabeto, os números, as primeiras palavras. O cheiro de lápis e papel se misturava ao cheiro de pão fresco e café, criando uma atmosfera acolhedora de aprendizado. Aos poucos, a magia da leitura começou a se revelar. As palavras deixaram de ser rabiscos e se transformaram em sons, em significados. Maria descobriu o prazer de decifrar uma frase, de entender uma história por si mesma. O mundo se abriu diante de seus olhos de uma forma que ela nunca havia imaginado. Ela lia sobre lugares distantes, sobre pessoas diferentes, sobre a natureza, sobre a ciência. Cada livro era uma janela para um universo novo. Ricardo observava o progresso de Maria com um orgulho discreto. Ele via o brilho em seus olhos quando ela conseguia ler uma frase inteira sem ajuda. A satisfação em seu rosto quando escrevia seu próprio nome. Ele passava algumas horas na biblioteca com ela, orientando, respondendo perguntas e até mesmo lendo trechos de seus próprios livros, explicando conceitos complexos de forma simples. Aqueles momentos, silenciosos e instrutivos, fortaleciam um laço de respeito e afeto entre eles. Aos poucos, a desconfiança de Maria se transformou em gratidão e admiração. Ela percebeu que Ricardo não a havia comprado para ter uma serva ou para suprir alguma carência egoísta. Ele a havia resgatado. Ele estava investindo nela em seu futuro, de uma forma que ninguém jamais fizera. A presença dele era discreta, mas forte, como a raiz de uma árvore antiga, oferecendo suporte e estabilidade. As noites de pesadelos, embora ainda presentes, tornaram-se menos frequentes. O conforto do quarto, a segurança de saber que Inácia estava sempre por perto, e a luz do conhecimento que se acendia em sua mente, ajudavam a afastar as sombras do passado. Ricardo, com a sabedoria de quem já havia enfrentado suas próprias perdas, menos a morte da esposa e de um filho pequeno, anos antes, entendia a importância de confrontar os traumas. Ele não a forçava a falar, mas estava sempre disponível para ouvir, para oferecer um ombro amigo. Um dia, enquanto Maria lia um livro de fábulas, ela encontrou um conto sobre um pássaro ferido que é acolhido por um jardineiro, e com tempo e cuidado, volta a voar. Ela sentiu uma profunda conexão com a história. Foi nesse dia que ela se aproximou de Ricardo, que estava sentado na varanda, e pela primeira vez, começou a falar sobre o leilão. Dr. Ricardo, ela começou, sua voz trêmula. Meu pai, ele não queria mais uma boca para alimentar. Ricardo se virou para ela, seu olhar compreensivo. Eu sei, Maria. A vida no sertão é dura, e a seca, ainda mais. Mas, me vender por um bode? Ela perguntou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu era tão insignificante assim. Ricardo se ajoelhou à sua frente, seus olhos fixos nos dela. Maria,
Você nunca foi insignificante. Seu pai estava doente, não de corpo, mas de espírito. O desespero o cegou. Mas você é uma menina de valor, de luz, e é por isso que estou aqui, para que você descubra o quanto você vale. Ele secou as lágrimas de Maria com o polegar. Você tem uma força dentro de si que ele nunca teve. E essa força é muito mais valiosa do que qualquer bode, do que qualquer dinheiro. As de Ricardo foram um divisor de águas. Ele não minimizou sua dor, nem tentou justificar as ações de seu pai. Ele validou seus sentimentos e, mais importante, reafirmou seu valor. Aquela conversa, embora breve, foi um alívio imenso para Maria, como se um peso imenso tivesse sido tirado de seus ombros. Ela começou a entender que a culpa não era dela, que a miséria de seu pai não a definia. Com o tempo, Maria se tornou uma leitora voraz. Ela devorava os livros da biblioteca de Ricardo, absorvendo conhecimento como uma esponja. Sua mente se expandia e sua autoconfiança crescia a cada dia. Ricardo, vendo seu progresso, cumpriu sua promessa. Contratou um professor particular, um senhor idoso e culto da cidade vizinha, que vinha à fazenda 2 vezes por semana. Maria agora estudava história, geografia, ciências e até mesmo começou a aprender um pouco de inglês. A fazenda Amanhecer se tornou seu verdadeiro lar. Inácia era sua confidente e figura materna, e Ricardo, seu mentor e protetor, a quem ela começou a ver, não apenas como seu salvador, mas como uma figura paterna, um homem que lhe dera não apenas uma nova vida, mas uma nova chance de ser quem ela realmente era. Uma menina inteligente, resiliente e cheia de potencial. As feridas invisíveis de Maria ainda estavam lá, mas a cura estava em pleno andamento, pavimentando o caminho para uma vida de dignidade e propósito, muito longe do deserto de injustiça onde sua história havia começado. Apesar da nova vida na fazenda Amanhecer, das aulas com Inácia e com um professor particular, da fartura à mesa e do carinho discreto do Dr. Ricardo, o passado de Maria ainda a atormentava. As sombras do leilão e a imagem de seu pai, Zé do bode, entregando-a por um animal, eram feridas abertas em sua memória, teimando em se manifestar nos momentos mais inesperados. A mente da criança, embora resiliente, guardava cicatrizes daquela humilhação brutal. Os pesadelos eram os mais cruéis dos fantasmas. Quase todas as noites, Maria se via novamente naquele terreiro empoeirado de pedra seca, o cheiro de suor e cachaça, o brilho malévolo da fogueira, os olhares curiosos e julgadores da multidão. O leiloeiro Zé da Foice berrava os lances, e o grito do bode, amarrado ao mourão, parecia ensurdecedor. Mas o que mais a atormentava era a imagem de seu pai, com os olhos vidrados pela bebida e pela indiferença, empurrando-a para o centro da roda, suas mãos ásperas em seus ombros. Maiutos, ela acordava em um sobressalto, o coração batendo descompassado, a garganta seca, o corpo coberto por um suor frio. Inácia, com a sabedoria das mães e a sensibilidade de quem já havia visto muita dor, percebia as noites de tormento de Maria. Ela acordava com os pequenos gemidos e, sem hesitar, ia ao quarto da menina. Sentava-se na beirada da cama, acariciava seus cabelos e sussurrava palavras de conforto. Foi só um sonho ruim, minha flor. Já passou. Você está segura agora. Ninguém vai te fazer mal. Inácia trazia-lhe um copo de água fresca e ficava ao seu lado até que o sono voltasse, um sono mais tranquilo, livre dos monstros da noite. Ricardo, embora menos demonstrativo, também notava o sofrimento silencioso de Maria. Ele entendia que a prosperidade material não era suficiente para curar as feridas da alma. Sua própria vida, marcada pela perda precoce da esposa e de um filho, havia lhe ensinado a profundidade da dor e a dificuldade de superá-la. Ele via em Maria a mesma dor, embora por razões diferentes. A cada manhã, ao vê-la com os olhos marejados de sono e a palidez no rosto, ele sentia um aperto no peito, um desejo de arrancar dela aquele sofrimento. Ele começou a observar Maria com ainda mais atenção. Notou que ela se encolhia ligeiramente ao som de um trovão, ou quando ouvia a voz de um homem desconhecido que se assemelhava. Mesmo que minimamente, a voz de Zé da Foice, a menina carregava um medo latente, uma desconfiança arraigada, que era difícil de quebrar. Certa tarde, Ricardo encontrou Maria sentada debaixo de uma mangueira, um livro de histórias nas mãos, mas os olhos perdidos no horizonte. Ele se aproximou, sentando-se a uma distância respeitosa. Um passarinho me contou que você não tem dormido bem, Maria.
ele disse. Sua voz calma. Maria sobressaltou-se, mas não tentou esconder a verdade. Os sonhos, eles vêm. Sua voz era um sussurro. Os sonhos ruins sobre o leilão, não é? Ricardo perguntou, o olhar compassivo. Maria assentiu, uma lágrima escorrendo pelo rosto. É difícil, eu sei. As lembranças doem. Ele fez uma pausa, reunindo as palavras. Maria, eu também tenho meus fantasmas, coisas do passado que vêm me visitar à noite. A gente não pode apagar o que aconteceu, não é? Mas a gente pode aprender a conviver com as lembranças, a fazê-las doer menos. Maria olhou para ele, surpresa. Era a primeira vez que Ricardo falava de sua própria dor. Ela sabia que ele era viúvo, mas nunca o ouvira demonstrar fragilidade. Como a gente faz isso? Ela perguntou, a voz embargada. Ricardo pegou uma folha seca que caíra da árvore e a virou nas mãos. A gente não foge, a gente enfrenta. Não, sozinho, mas com quem a gente confia. E a gente não se culpa pelo que os outros fizeram. Seu pai, ele fez uma escolha terrível, mas essa escolha foi dele, não sua. Você é uma vítima, Maria, uma sobrevivente, e você tem uma força dentro de si que a maioria das pessoas nem imagina. As palavras de Ricardo foram como um bálsamo. Ele não estava tentando diminuir a gravidade do que acontecera, mas sim reafirmar a força e o valor de Maria. Ele estava mostrando a ela que o trauma não a definia, que ela era mais do que a menina, vendida por um bode. A partir daquele dia, Ricardo começou a dedicar um tempo maior a Maria, não apenas nos estudos, mas em conversas. Ele a convidava para caminhadas pela fazenda, para sentar-se na varanda ao entardecer. Ele falava sobre sua própria vida, sobre a perda, sobre a superação. Contava histórias sobre a fazenda, sobre os animais, sobre o sertão. Ela ia a olhar para a natureza com outros olhos, a ver a beleza na aridez, a resiliência das plantas que floresciam mesmo sob o sol castigante. Maria, aos poucos, começou a se abrir. Ela falava sobre sua mãe, sobre o pouco que se lembrava dela. Falava sobre João, seu irmão, a quem ela sentia uma falta imensa. Ricardo a ouvia com paciência infinita, sem julgamento, sem interrupções. Ele a encorajava a expressar suas emoções, a chorar quando a tristeza apertava, a rir quando a alegria surgia. Para ajudar Maria a confrontar seus traumas de forma mais direta, Ricardo sugeriu que eles fizessem uma visita a um pequeno vilarejo vizinho, não muito longe de Pedra, seca, mas distante o suficiente para não trazer à tona as mesmas memórias. Lá, Maria pôde ver outras crianças, outras famílias, e perceber que a vida no sertão não era apenas miséria e desespero. Ele a incentivou a interagir, a brincar, a sentir-se parte de um mundo maior e mais acolhedor. Com o tempo, os pesadelos diminuíram em frequência e intensidade. As imagens do leilão não desapareceram, mas começaram a perder um pouco de sua força aterrorizante. Maria estava aprendendo a processar a dor e entender que, embora o passado fosse parte dela, ele não precisava dominá-la. Ela estava descobrindo que mesmo após a mais profunda das humilhações, era possível encontrar forças para seguir em frente, para curar as feridas e para construir um futuro. Ricardo, com sua sabedoria e paciência, era o guia nessa jornada. Ele não a salvou apenas da miséria, mas também do próprio trauma. Ele a ensinou a encontrar a luz na escuridão, a ver o valor em si mesma, a abraçar a vida com coragem. E Maria, com sua resiliência inata e sua capacidade de aprender e se adaptar, estava se tornando uma prova viva de que mesmo as feridas mais profundas, aquelas que são invisíveis aos olhos, podem, com tempo e amor, começar a cicatrizar. O passado ainda assombrava, mas Maria estava aprendendo a enfrentá-lo, a transformá-lo não em uma prisão, mas em um trampolim para uma vida de dignidade e propósito. Os anos na fazenda amanhecer-se desdobraram como as páginas de um livro, cada uma trazendo um novo aprendizado, uma nova camada de cura para Maria. Aquela menina assustada, vendida por um bode, estava florescendo em uma jovem inteligente e resiliente. E o mais surpreendente, começando a compreender o verdadeiro significado da palavra família, não a família de sangue que a abandonara, mas aquela que se formava nos laços invisíveis de cuidado, respeito e amor. A relação entre Maria e Ricardo evoluiu para algo que transcendia a de um salvador e uma criança resgatada. Ela a via, não como uma filha comprada, mas como uma alma preciosa a quem foi dada uma segunda chance, um ser humano com potencial ilimitado. Ricardo, que havia enterrado suas próprias perdas anos atrás, encontrava em Maria
uma nova razão para a vida, um eco de esperança que ele pensava ter perdido para sempre. Ele nunca a chamou de filha diretamente, mas seus atos falavam mais alto que qualquer palavra. O cuidado com sua educação, a paciência em suas noites de pesadelo, as conversas sobre o mundo e a vida a menos, tudo isso cimentou um laço profundo, uma conexão paterna que Maria nunca havia conhecido. Para Maria, Ricardo se tornou a figura paterna que ela jamais tivera. Ele era firme, mas justo, exigente nos estudos, mas compreensivo em seus momentos de tristeza. Ele a ensinou a andar a cavalo, a identificar as constelações no céu noturno, a entender o ciclo da plantação. Maria o via trabalhar na fazenda com a mesma dedicação com que ele lia seus livros, e admirava sua sabedoria silenciosa, sua capacidade de enfrentar os desafios com serenidade. Era um amor que nascia da gratidão e do respeito mútuo, mais puro e verdadeiro do que qualquer laço de sangue quebrado. Inácia, por sua vez, tornou-se a personificação do amor materno para Maria. Ela era a confidente, a professora das lições mais simples da vida, a voz que acalmava os medos noturnos. Inácia ensinava Maria a cozinhar os pratos da fazenda, a bordar lençóis com fios coloridos, a cuidar das plantas medicinais que curavam males do corpo e da alma. As risadas de Maria ecoavam pela cozinha enquanto as duas preparavam quitutes, e os abraços de Inácia eram sempre um refúgio seguro. Ela não apenas ensinava Maria a viver, mas também a amar e a se permitir ser amada. Para Maria, Inácia era mais do que uma governanta. Era uma mãe, uma amiga, a base emocional de sua nova vida. A fazenda era um lar em todos os sentidos da palavra. Maria tinha seu próprio quarto, seus livros, suas roupas novas, mas acima de tudo, tinha uma rotina de segurança e previsibilidade. Ela observava a vida dos funcionários da fazenda, que também a tratavam com carinho, e se sentia parte de algo maior. Brincava com os filhos dos vaqueiros e agricultores, corria pelos campos, sentia o vento no rosto e o sol na pele, livre da sombra da miséria e do abandono. Ela aprendeu a nadar no riacho que cortava a propriedade, a subir em árvores, a colher frutas maduras direto do pé. Sua infância, que havia sido roubada tão cruelmente em Pedra Seca, estava sendo resgatada, vivida em sua plenitude naqueles anos de aprendizado e carinho. Aos 15 anos, Maria já era uma jovem brilhante. Sua educação avançada a destacava e seu intelecto aguçado era notável. Ela falava com fluência não apenas o português culto, mas também o dialeto local, entendendo as nuances do sertão e a alma de seu povo. Ricardo a incentivava a ler jornais e revistas, a se manter informada sobre o mundo lá fora, a formar suas próprias opiniões. Ele a levava em suas viagens à cidade para resolver negócios, apresentando-a aos seus contatos. E Maria, com sua perspicácia, aprendia sobre o funcionamento da economia, da política, da sociedade. Apesar de toda a evolução, o passado não havia sido completamente esquecido. Maria ainda se lembrava de João, seu irmão, e se perguntava o que havia acontecido com ele. A imagem de Zé do Bode, com sua indiferença brutal, ainda a assombrava em alguns momentos, mas a dor diminuía a cada dia, substituída pela gratidão por sua nova vida. Ela sabia que tinha sido uma vítima, mas a fazenda Amanhecer a havia transformado em uma sobrevivente, e mais do que isso, em uma vencedora. Um dia, durante uma dessas conversas na varanda, sob o crepitar das cigarras, Maria perguntou a Ricardo sobre sua família. Dr. Ricardo, o senhor nunca fala sobre sua família, seus pais, irmãos. Ricardo suspirou, seus olhos se perderam no horizonte. Maria, eu sou o último da minha linhagem. Meus pais se foram há muitos anos. Minha esposa, ela partiu demais, e com ela, meu único filho. Ele fez uma pausa, e Maria sentiu a profunda tristeza em sua voz. A fazenda era tudo o que me restava, e por muito tempo, foi um lugar vazio, cheio de uicos. Ele se virou para Maria, e um leve sorriso surgiu em seus lábios. Mas então, você chegou, e trouxe de volta a vida a este lugar. O riso de Inácia, seu entusiasmo com os livros, sua curiosidade sobre o mundo. Você preencheu o vazio, Maria. Você trouxe a família de volta para mim. As palavras de Ricardo foram um choque para Maria. Ela nunca havia imaginado que ele a visse dessa forma. As lágrimas rolaram por seu rosto, não de tristeza, mas de uma emoção profunda e avassaladora. Era a confirmação de que ela não era apenas uma protegida,
mas uma parte essencial da vida daquele homem, daquele lar. O Senhor também é minha família, Dr. Ricardo, Maria disse, a voz embargada. E Inácia, vocês me deram tudo. Uma nova vida, um novo começo. Vocês me deram uma família. Aquele momento selou o laço entre eles. Não havia necessidade de papéis ou laços de sangue para definir o que eles haviam se tornado. Uma família, construída sobre os alicerces da compaixão, do cuidado e do amor incondicional. A fazenda Amanhecer era mais do que uma propriedade. Era um lar, um ninho, onde Maria havia renascido das cinzas de seu passado. Ela havia descoberto que a família não é apenas aquela com a qual nascemos, mas aquela que escolhemos, aquela que nos acolhe, nos protege e nos ajuda a florescer. E nesse novo lar, Maria estava pronta para os desafios que ainda viriam, munida da força e do amor de sua recém-descoberta família. Anos se passaram na fazenda Amanhecer. Maria, agora uma jovem mulher de 20 anos, irradiava uma beleza que ia muito além da estética. Era a beleza da inteligência, da resiliência e de uma alma que, apesar das cicatrizes, havia encontrado a paz. Seus olhos, antes cheios de medo, agora brilhavam com uma determinação serena, reflexo dos anos de aprendizado e do amor incondicional que recebera de Ricardo e Inácia. Ela havia concluído seus estudos com distinção, tornando-se uma mulher culta e preparada, pronta para o mundo. Apesar de toda a felicidade e plenitude em seu novo lar, o passado de Maria nunca foi completamente apagado. A lembrança de seu irmão, João, martelava em sua mente. O que teria acontecido com ele? Teria ele sobrevivido à miséria de Pedra Seca? E Zé do Bode, seu pai, ainda estaria vivo? A curiosidade, e em um canto mais profundo de seu coração, uma necessidade de confrontar o passado e talvez, quem sabe, encontrar uma forma de trazer alguma mudança para seu antigo vilarejo. Começaram a crescer. Ricardo, percebendo a inquietação de Maria, aproximou-se dela com a sensibilidade que lhe era peculiar. Maria, ele disse uma noite, enquanto observavam o pôr do sol pintando o céu de laranja e roxo, você tem estado pensativa. Há algo que a preocupa? Maria hesitou, mas decidiu ser honesta. Dr. Ricardo, eu tenho pensado muito em Pedra Seca, em João e até mesmo em meu pai. Eu preciso saber o que aconteceu com eles. E se eu puder ajudar de alguma forma, eu quero tentar. Ricardo a olhou com carinho. Eu sabia que esse dia chegaria. Seu coração é grande, Maria, e é justo que você queira saber. Mas o passado às vezes pode ser mais doloroso do que imaginamos. Você está pronta para isso? Eu preciso estar, ela respondeu, a voz firme. Eu não sou mais a menina que foi vendida. Sou a mulher que o Senhor e Inácia me ajudaram a ser. Inácia, que ouvia a conversa em silêncio, abraçou Maria. Minha filha, vá, mas vá com o coração aberto, mas também protegido. O que você encontrará lá pode ser diferente do que você espera. Com a bênção e o apoio de Ricardo e Inácia, Maria preparou-se para sua jornada de retorno. Não era uma viagem de vingança, mas de busca e talvez de redenção. Ela levou consigo não apenas roupas e suprimentos, mas também livros, materiais de higiene e alguns remédios que poderiam ser úteis em um lugar onde a escassez era a regra. A viagem de volta à Pedra Seca foi um misto de nostalgia e apreensão. A paisagem do sertão, com suas árvores retorcidas e terra rachada, era a mesma, mas os olhos de Maria a viam agora de uma perspectiva diferente, a de quem havia conhecido a abundância e a prosperidade. Ao chegar aos arredores do vilarejo, Maria percebeu que pouco havia mudado. As casas ainda eram pequenas e precárias, as ruas empoeiradas e as crianças, magras e sujas, brincavam com brinquedos improvisados. No entanto, havia uma quietude ainda maior, um ar de abandono que antes ela não percebia. Maria desceu do jipe que a levara, acompanhada por um dos funcionários de confiança de Ricardo, e começou a caminhar pelas ruas. Os poucos moradores que a viram passar a observavam com curiosidade, alguns com desconfiança. Sua roupa limpa e seu porte elegante a faziam parecer uma forasteira. Ela foi até a tapera onde havia crescido. A casa estava ainda mais deteriorada, quase caindo aos pedaços. O coração de Maria apertou ao ver o local que um dia foi seu lar, agora desolado. Ela chamou por João por Zé do Bode, mas não houve resposta. Foi então que uma vizinha, Dona Cotinha, uma senhora idosa com o rosto vincado pelo sol e pela vida dura, a reconheceu. Os olhos da velha se arregalaram em choque. Maria, é você, minha filha, mas como?
Pensei que nunca mais a veríamos. Maria se aproximou, um sorriso triste em seus lábios. Sim, sou eu, Dona Cotinha. Voltei. Meu pai, meu irmão. O que aconteceu com eles? Dona Cotinha suspirou, a voz carregada de tristeza. Seu pai, Zé do Bode. Ele está muito doente, Maria. A cachaça e a vida dura o levaram para a beira do abismo. Ele está lá na última casa do beco, definhando. E seu irmão João? Ele foi embora logo depois que você partiu. Não aguentou a vergonha do pai e a miséria. Dizem que foi para o sul tentar a vida, mas nunca mais tivemos notícias. A notícia sobre João atingiu Maria como um golpe. A esperança de reencontrá-lo era um dos principais motivos de seu retorno. A tristeza pela incerteza do destino do irmão era profunda. Mas a notícia sobre seu pai, Zé do Bode, trouxe uma enxurrada de emoções contraditórias. Raiva, tristeza e uma estranha ponta de compaixão. Com um coração pesado, Maria pediu a Dona Cotinha que a levasse até a casa onde Zé do Bode estava. A última casa do beco era ainda mais precária do que a tapera de sua infância. Um barraco feito de tábuas velhas e coberto com restos de lona. O cheiro de doença e abandono pairava no ar. Ao entrar, Maria viu um homem deitado em uma rede velha e rasgada. Magro, com a barba branca e suja, os olhos fundos e sem vida. Ira 6 do Bode, irreconhecível. A imagem de seu pai, o homem que o vendera, era agora de um ser humano em seu leito de morte, consumido pela própria ruína. O choque foi imenso. As lembranças do leilão, da crueldade em seus olhos, da dor da rejeição, tudo voltou com força avassaladora. Mas ao mesmo tempo, Maria sentiu uma pontada de pena. Aquele homem, agora tão fraco e vulnerável, não era mais o monstro de suas memórias. Era apenas um velho doente, pagando o preço de suas escolhas. Zé do Bode tossiu, e seus olhos turvos se abriram lentamente. Ele olhou para Maria, e por um momento, um lampejo de reconhecimento, e talvez de vergonha, cruzou seu rosto. Maria, é você, ele murmurou, a voz fraca e rouca. Maria não conseguiu responder, a garganta apertada, os olhos marejados. O retorno inesperado era ainda mais dramático do que ela havia imaginado. Ela havia voltado não para encontrar um vilão, mas um fantasma de um homem, um eco do passado que a havia marcado para sempre. O confronto era inevitável, e a dor, ainda presente, seria agora desafiada pela compaixão. O que ela faria com o homem que a vendera por um bode, agora que ele estava à beira da morte? A resposta a essa pergunta definiria não apenas o futuro de Maria, mas também o legado daquele ato hediondo. O destino havia reservado mais uma reviravolta para a jovem do sertão. O ar no casebre fétido era pesado, denso com um cheiro de doença, abandono e uma vida que se esvaía. Maria, agora, uma mulher, não a menina assustada do leilão, observava Zé do Bode, seu pai. Ele era apenas uma sombra do homem que a vendera. A cachaça e a vida dura haviam cobrado seu preço, deixando um amontoado de ossos e pele, seus olhos fundos e sem brilho, a voz um sussurro rouco. A imagem de sua figura decrépita fez a raiva que Maria carregava por anos vacilar, dando lugar a uma pontada de compaixão. Ele tossiu novamente, um som seco e doloroso que parecia rasgar seu peito. Maria, ele murmurou, estendendo uma mão trêmula. Eu fiz tanta besteira. As palavras saíam com dificuldade, um fio de voz quase imperceptível. Maria se ajoelhou ao lado da rede, não por submissão, mas por um instinto humano de cuidado. As lembranças do leilão, da humilhação, da indiferença paterna, ainda eram vívidas. Mas ali, diante daquele homem à beira da morte, a dor do passado se misturava a uma melancolia profunda. Ela viu não o carrasco, mas um ser humano destruído pelas próprias escolhas, pela miséria e pela falta de amor. Pai, ela começou, sua voz embargada. Não era a palavra que ela esperava pronunciar, mas surgiu naturalmente um mico de uma infância perdida. Eu voltei. Zé do Bode tentou se mover. Um gemido de dor escapou de seus lábios rachados. Me perdoa, minha filha. Eu não sabia o que estava fazendo. A cachaça, a fome. Eu estava cego. Lágrimas, talvez de arrependimento, escorreram por seus olhos. Maria pegou a mão trêmula do pai. A pele era áspera e fria. O perdão era um caminho difícil, uma jornada interna, que ela vinha percorrendo há anos, na fazenda Amanhecer. Ricardo e Inácia a haviam ensinado que o perdão não era um ato de esquecimento, mas de libertação. Libertar-se da raiva, do ressentimento, para que a dor do outro
não continuasse a corroer a própria alma. Eu te perdoo, pai, Maria disse, a voz firme, mas cheia de uma tristeza profunda. Eu te perdoo pelo que você fez. Não era um perdão que absolvia, mas que o liberava. Libertava a si mesma do peso do ódio, e a ele, do fardo de sua culpa naquele último instante. Dona Cotinha, que observava a cena em silêncio, enxugava as lágrimas com a ponta do avental. Ela havia presenciado a crueldade do leilão e agora testemunhava a magnanimidade do perdão. Era um momento que ressoava a própria redenção. Maria chamou o funcionário de Ricardo, que a acompanhava. Pediu que ele buscasse a caixa de remédios e alimentos que havia trazido. Ela cuidou do pai com uma dedicação que surpreendeu até a si mesma. Limpou suas feridas, deu-lhe água e comida e administrou os medicamentos. Não havia rancor em seus gestos, apenas o puro instinto de cuidado por um ser humano em sofrimento. Zé do Bode, com os olhos fixos na filha, parecia encontrar um pingo de paz. Ele não pediu mais nada, não expressou mais remorso, apenas a observou, como se tentasse gravar em sua memória a imagem da filha que ele havia desprezado, mas que agora o acolhia em seus últimos momentos. Algumas horas depois, com a mão de Maria na sua, Zé do Bode deu seu último suspiro. Partiu em silêncio, levando consigo o peso de seus erros, mas talvez um fragmento de redenção. A morte do pai foi um momento de luto complexo para Maria. Não era um luto de perda, mas de encerramento. O ciclo daquela vida sofrida e daquele trauma havia chegado ao fim. Maria, com o apoio de Dona Cotinha e de outros poucos vizinhos, providenciou um enterro simples, mas digno. Zé do Bode foi sepultado sob a terra árida que havia moldado sua vida e sua desgraça. Mas a jornada de Maria não terminava ali. Ela olhou para o vilarejo de Pedra Seca, para a miséria que ainda imperava, para as crianças que corriam descalças e famintas pelas ruas. Aquele lugar era um espelho do seu próprio passado, um grito silencioso de injustiça que precisava ser ouvido. Maria sabia que não podia salvar a todos, mas podia sim plantar sementes de esperança. Ela decidiu que usaria sua educação, sua experiência e os recursos que Ricardo lhe dera para fazer a diferença. Voltou à fazenda Amanhecer, onde foi recebida com abraços apertados de Ricardo e Inácia. Contou-lhe sobre o pai, sobre sua morte, sobre o vilarejo, e então apresentou sua ideia. Eu quero construir uma escola em Pedra Seca, Maria anunciou, os olhos brilhando com paixão. Quarrel, que nenhuma outra criança passe pelo que eu passei, que nenhuma outra família seja forçada a atos tão desesperados. Quero que eles tenham a chance de aprender, de sonhar, de ter uma vida digna. Ricardo a ouviu com um sorriso orgulhoso. Sempre soube que você faria algo grande, Maria. Você tem meu total apoio e meus recursos, com o apoio financeiro e logístico. De Ricardo, Maria deu início ao projeto. Foi uma batalha árdua. A desconfiança dos moradores, a burocracia, a escassez de materiais. Mas Maria era incansável. Ela viajava para a cidade, negociava com fornecedores, mobilizava a comunidade. Inácia e os funcionários da fazenda ajudavam no que podiam, e Ricardo supervisionava tudo de perto, oferecendo seu conhecimento e experiência em poucos anos. A Escola Amanhecer do Sertão foi erguida em Pedra Seca, um prédio simples, mas sólido, com salas de aula arejadas, carteiras novas e, o mais importante, livros e materiais didáticos. Maria foi a primeira diretora e Inácia, com sua experiência em educação, a ajudou a treinar os professores. Crianças que antes brincavam na poeira, agora sentavam-se em carteiras, aprendendo a ler e a escrever. Seus olhos cheios de um novo brilho, a história de Maria se espalhou por todo o sertão, um testemunho de superação e compaixão. Ela se tornou um farol de esperança, mostrando que mesmo após a mais profunda das humilhações, a dignidade pode ser resgatada e um novo futuro pode ser construído a partir das cinzas do passado. Maria dedicou sua vida a ajudar crianças em situação de vulnerabilidade, garantindo que nenhuma outra menina fosse vendida por um bode, que nenhuma outra família fosse desmantelada pela miséria e pela ignorância. O reencontro com João, embora demorado, finalmente aconteceu anos. Ele havia feito fortuna no sul, e ao ouvir a história de Maria e seu trabalho em Pedra Seca, voltou para abraçar a irmã e se juntar à sua causa. Juntos, Maria e João, agora adultos e realizados, trabalharam para expandir o projeto educacional, alcançando outros vilarejos esquecidos do sertão.
Maria, a menina vendida por um bode, não se tornou uma vítima amargurada, mas uma luz transformadora. Ela mostrou ao sertão que o conhecimento é poder, que a compaixão é a maior força e que o perdão, mesmo que doloroso, é o caminho para a verdadeira liberdade. A fazenda Amanhecer e a escola Amanhecer do Sertão eram os símbolos de um novo tempo, onde a dignidade, roubada no passado, era resgatada e um novo e promissor amanhecer surgia para o povo do sertão. E assim, a vida de Maria, antes marcada pela tragédia, tornou-se uma epopeia de amor, resiliência e a prova irrefutável de que mesmo nas condições mais adversas, a esperança pode florescer